Olá pessoal, boa noite. Oi Davi, Matheus, sejam bem-vindos. Entrei com um minutinho de atraso, tive um probleminha na conexão aqui, mas já resolvido. Danley, e aí? Sejam bem-vindos. Hoje vai ser uma live legal. Vamos trabalhar algumas características e uma técnicazinha para a gente poder restaurar dentes conoides, né? Que é uma situação onde tem uma frequência até razoavelmente alta na clínica e aí a gente tem que ter algum tipo de ideia, ter que ter algum tipo de alternativa para que a gente possa trabalhar isso de uma maneira fácil, tranquila. Meu amigo Mano Walter, como é que está? Beleza, meu irmão? Um grande abraço. É, Vamos lá, pessoal. Quando a gente fala em dentes conoides, né? O que é um conoide? Conoide é um dente com uma formação diminuída, né? Um dente com menor massa, menos massa de dentina, menos massa de esmalte, passa a ter é, um formato não estético, vamos dizer assim. E ele é um dente onde a gente tem por a teoria do conoide está envolvido com a teoria da evolução da espécie, né? De você pegar dentes que não tem muita função na boca e começar a espécie vai evoluindo até ela vai eliminar. Então por isso que muita gente tem a genesia, né? Já é uma parte evolutiva da espécie e a formação do conoide também porque pensando direitinho, um incisivo lateral ele tem pouca função mastigatória na boca, né? É diferente do incisivo central, diferente do canino, né? Diferente de premolares. É por isso que também tem muito paciente que já tem a genesia de terceiros molares, porque também é um dente inútil, né? E com isso existe o aparecimento, e cada vez vai ser mais frequente termos aparecimento de dentes conoides. Dentes conoides podem gerar diastemas, obviamente, né? Porque ele é um dente menor, então vai ter mais espaço por ali para o lado, né? E eles têm algumas formas da gente resolver, tá? Eu vou já passar para o papel, que aí a gente vai brincando com essa história do conoide. Vocês viram aí, o cockpit está todo preparadinho. Eu vou desativar os comentários novamente, tá, galera? Vocês depois usem lá a caixinha de perguntas para fazer perguntas que sejam necessárias, né? Hoje a gente vai trabalhar essa situação clínica. Beleza? Vamos lá. O que é um conoide, né? Aqui nós temos uma situação onde a gente mostra aqui situações de dois tipos diferentes de conoides. Eu posso ter conoides, vou botar uma régua aqui, ó. Eu posso ter conoides, como esse elemento 12 aqui, ó, que a metade cervical dele é como se fosse um lateral normal. E eu posso ter conoide como esse 22 aqui, que ele é todo conoide, tá? Por que a gente está separando essa história? Porque a forma de fazer um e outro é diferente, tá? Forma de restaurar um e outro é diferente. Se eu colocar aqui, ó, o approach para essa situação e para essa, ela vai ser diferente. Esse dente aqui, ó, ele precisa ser restaurado somente na sua metade incisal praticamente, tá? É como se a gente fosse fazer uma metade de uma faceta, uma classe 4, algo assim. Já esse tipo de conoide aqui, eu tenho que vir trabalhando esse dente desde a cervical, né? Porque muito provavelmente ele também tem perda de massa em volume, né? É uma situação bem comum. Então esse dente eu tenho já um outro tipo de tratamento para essa situação. Então esse aqui, obviamente, mais fácil. Esse aqui, obviamente, mais difícil.
Este aqui, muito próximo de uma faceta. Este aqui, muito próximo de uma classe 4. Beleza? A resolução pode ser diferente nos dois casos. Bom, como eu disse, né, que ele pode se aparentar com uma classe 4, a resolução de classe 4 também é bem similar aqui. Lembra que lá no hands-on da classe 4 eu falei que uma das coisas que a gente tinha que resolver era a visualização desse fundo escuro da boca aqui, ó. Eu preciso fechar isso aqui, eu preciso barrar isso aqui. Como é a estratificação, tá, numa situação de um dente conoide, tá? Então vamos lá, vou pegar primeiro esse lateral 22 aqui, desculpa, 12, tá? Eu vou começar desenhando aqui aquilo que eu vou chamar de esmalte palatino, tá? Vamos dizer que a gente fez lá uma massa de esmalte palatino. Normalmente, por ele ter essa metade aqui, ó, normal, sem afetar, o volume que a gente tem aqui é muito próximo de um volume de um dente normal, tá? Então, provavelmente, o espaço que eu vou ter aqui deve ser um espaço apenas para esmalte. E aí você vai ter que avaliar o quê? Se eu preciso de espaço, se eu preciso modificar a cor do dente, por exemplo, alguma coisa assim, eu vou precisar fazer um preparo. Essa minha caneta hoje está falhando. Deixa eu pegar outra aqui. Eu vou precisar fazer um preparo. Justamente para obter o espaço suficiente aqui, ok? Essa parte aqui, ó, né, que vai estar no fundo escuro da boca, eu preciso barrar com algum tipo de resina. Que resina seria essa aqui para a gente barrar essa situação aqui? Uma resina de dentina. Tá? Normalmente, para a gente barrar um fundo escuro, eu tenho que usar uma dentina mais opaca. Ou então, mais saturada do que a cor que eu quero. Vamos dizer se eu quero um A1 para esse dente. Eu posso usar um A2 para fazer esse volume aí. Ok? E aí eu posso fechar esse dente. Se eu tiver espaço, eu posso fechar, por exemplo, com uma resina de corpo. Eu posso utilizar com esmalte com translucidez de corpo. Tá? Como eu posso usar um esmalte normal. Só que vocês têm que tomar cuidado com o quê? Se esse conoide, por exemplo, ele já é muito translúcido, incisal, vocês vão ter que subir aqui, ó, com a dentina, justamente para poder esconder essa translucidez incisal. E aí, por cima de tudo, né, vocês podem entrar com a massa de esmalte. Esmalte final. Bom, e o outro tipo? O outro tipo, normalmente eu não vou precisar nenhum tipo de preparo. Por quê? O volume do dente ele já é bem diminuto. Se eu olhar aqui no manequim, deixa eu tentar aproximar aqui, ó. Normalmente eu já tenho uma situação como essa, ó. O dente ele é todo diminuto, né? Ele tem perda de volume, tem perda de estrutura, que eu preciso recuperar, que eu posso recuperar isso. Veja aqui que em cima do enceramento ou da situação inicial do dente rígido, eu vejo uma diferença bem razoável. Bom, para essa situação, como é a restauração? A gente vai iniciar pelo esmalte da região palatina e aí eu vou fazer um esmalte que vai cobrir toda a região palatina. Ok? Esmalte palatino. Opa, deixa eu diminuir aqui que tá
muito grande. Esmalte palatino, ok? Aí sim, eu posso vir com duas dentinas, tá? E eu vou trabalhar primeiramente uma dentina mais profunda. E essa dentina mais profunda aqui vai ser uma dentina onde a gente vai ganhar largura. E eu posso até ganhar levemente o comprimento desse dente. Tá? Essa dentina, ela não vai subir em cima do meu dentinho aqui, ó. Ela vai ficar limitada essa região. Por quê? A função dessa dentina é justamente barrar esse fundo escuro aqui, ó. Tá? Então nós vamos trabalhar com uma dentina mais profunda, que vai ser da mesma situação, mais opaca ou mais saturada. Dentina. A segunda dentina que a gente vai trabalhar vai ser a dentina que vai ganhar o volume da restauração. Então, normalmente, nessas situações, a gente tem aqui, ó, uma situação quase que dos 2/3 incisais dos dentes, né, eliminando somente o terço cervical, a gente tem uma falta de volume. E aí eu preciso criar volume suficiente nessa situação. Por exemplo, se meu dente tiver mamelo, reproduzo mamelos, isso tudo aqui, eu tenho que criar volume suficiente. Tá? Então, essa segunda dentina, ela vai ser, pode ser menos opaca ou menos saturada. Ótimo. Essa dentina, então, ela vai ganhar volume. Essa outra dentina aqui, ela vai ganhar largura. Ou para mis amigos que hablan espanhol, su ancho. Vamos ganhar ancho. Ganhar ancho. Vamos lá, beleza? E aí, posso fazer a camada de efeitos, posso fazer tudo direitinho, para no final, finalizar com uma camada de esmalte que vai ter a cobertura completa. Esmalte vestibular barra proximal. Tá? Então a reconstrução vai ser dessa forma. Para quem ainda lembra da primeira live ou das lives onde a gente falou sobre as massas de resina, né? Que dentinas são essas aqui, ó? Por que mais opaca ou menos saturada? Lembra que a gente falou que a gente tem alguns tipos de resinas. Eu tenho resina para esmalte, eu tenho resina para dentina, tá? E eu tenho uma resina aqui no meio que eu posso chamar de corpo ou body, tá? Internacionalmente ela é conhecida como body. Body ela tem, dentro de um gráfico aqui de opacidade, essas aqui são as menos opacas e essas são as mais opacas. Body é uma coisa intermediária, ok? Essa dentina mais opaca, tá? É uma dentina ideal para barrar o fundo escuro, ok? E essa aqui para funcionar realmente como a dentina do paciente. Que sistemas tem isso aqui, tá? Que sistemas que a gente encontra dessa forma? Z350XT, tá? E forma da Ultradent, 3M e Ultradent. Além disso, alguns outros sistemas, eles não vão ter esse esmalte aqui, ó. Eles vão ter uma resina que eles chamam de esmalte, mas essa translucidez dele é similar com uma resina de corpo. Quais são esses sistemas? Por exemplo, vamos listar alguns aqui. Tetrix Ceram, tá? Carisma, Brilliant, Everglow, tá? São sistemas onde esse esmalte aqui, ele vai ter uma translucidez muito próxima da de corpo, tá? Mas vamos lá, o meu sistema nenhum desses que você citou, que eu citei,
meu sistema é de outro tipo, o meu sistema não tem corpo. Eu só tenho uma resina que ela tem uma translucidez de esmalte e uma translucidez de dentina, tá? Eu só tenho esses 2 graus de translucidez para reproduzir dente. Eu não estou falando de efeitos, tá? Estou falando somente de dente. Eu não tenho nada intermediário. Então, em vez de eu utilizar aqui durante a estratificação, que nós utilizamos no outro caso, uma mais opaca e uma menos opaca, as dentinas eu vou dividir em 2. Uma mais saturada, para fazer o fundo, e uma menos saturada, para fazer a frente, ainda abaixo da camada de esmalte. Então, o que é mais saturada, o que é menos saturada? Vamos dizer que a cor do seu dente é A2. Então, você pode usar aqui um A3 e aqui você usar um A2. E aí, finalizar com o esmalte da cor que você queira. Sei lá, um A2, por exemplo. Tá? Essa é a variação que a gente pode utilizar em relação a isso. Tá? Vamos ver o nosso conoide e como é que a gente vai tratar. Hoje a gente vai trabalhar com uma resina. Deixa eu arrumar aqui minhas coisinhas direitinho. Hoje a gente vai trabalhar com uma resina que é essa aqui, ó. Tá? Eu não tinha trabalhado com ela ainda durante esses 6 hands-ons que a gente fez. Tá? Essa é uma resina que eu gosto bastante. Tá? Eu hoje até acredito que talvez seja a resina de melhor custo-benefício que a gente tenha no mercado brasileiro. Tá? Chama-se Herculite Presses. Tá? Essa é uma resina da Care. É uma resina de uma qualidade muito boa. É uma resina que você consegue um bom brilho. Ela tem uma dentina que ela tem uma opacidade boa. A opacidade dela eu acho uma das melhores que a gente tem em relação à opacidade. Tá? E tem um esmalte que consegue fazer brilho, consegue trabalhar bem. Tá? Esse é um sistema que eu particularmente gosto bastante e o custo desse material é relativamente baixo comparado com outras resinas que a gente tem mais ou menos na mesma classificação. Tá? É uma resina de uma qualidade legal. Dentro das suas massas eu vou encontrar aqui dentinas, esmalte e efeito. Tá? Se eu tenho uma crítica que a gente pode fazer para o material, a gente gosta de mostrar as coisas boas e ruins também. Tá? É a questão da embalagem. Né? Se vocês observarem aqui, ó, qual que é a identificação de quem é dentina e quem é esmalte? Apenas essa escrita aqui, ó, enamel e dentina. E, por exemplo, com a passar álcool, limpar, isso se perde, ele sai da embalagem, isso é muito perigoso. Principalmente, né, em tempos de Covid, onde a gente faz limpeza muito frequente, você pode apagar, por exemplo, a cor da resina e depois não conseguir mais identificar. Tá? Então tomem cuidado com isso, tentem fazer às vezes uma gravação, alguma coisa assim que possa te ajudar nessa identificação. Tá? E a outra diferença que eu tenho entre esmalte e dentina é esse anel aqui. Ó. O esmalte tem esse anel rosa que na dentina não tem, ele é cinza. Tá? Então é a única forma de você identificar quem é quem na resina. As resinas de efeito, elas têm a embalagem preta, tá? Da tampinha preta. Então talvez seja mais fácil identificar o efeito. Mas a esmalte e dentina, pode ver que eles têm uma embalagem muito parecida. Então, prestem atenção nisso quando forem utilizar os materiais. Leiam exatamente qual é qual, para que você não erre isso aí. E eu vou falar para vocês, a gente erra isso com bastante frequência. Eu, inclusive, já errei em curso, fazendo demonstração, eu já errei isso em curso. Então, vamos lá. Ó. Eu tenho ali um conoide, não tem muito espaço, acho que o espaço ali deve ser de aproximadamente meio milímetro, talvez um pouquinho mais. Deixa eu ver aqui, ó. Medidor de espaço protético de meio milímetro entrando lá, ó, ficando quase que justo. Vamos lá, deve ter um 0,6 espaço, ó. Tanto que o 0,75 ele não entra, né? Ele só vai entrar aqui se eu pressionar e fazer pressão aqui, é capaz dele entrar, mas não entra. Então tem pouco espaço, a gente não tem muito espaço para cá. Então já comecem a pensar na quantidade de material que vai colocar. Eu preciso colocar uma quantidade de dentina pequena para poder colocar um esmalte no volume correto. Beleza? Outra coisa,
Um conoide é bem interessante. Normalmente o paciente não é um paciente de urgência. Então você pode fazer enceramento, pode gerar uma guia, que a guia vai facilitar sobremaneira você conseguir fazer a reprodução do esmalte palatino. Reproduzindo o esmalte palatino facilita demais o nosso trabalho. Vamos lá, rapidinho aqui, vou passar adesivo no manequim, que eu tinha me esquecido de fazer isso previamente. Se tiver, vou passar tanto para o palatino, como para o proximal, como para o vestibular. Tudo direitinho aqui. Vamos fotopolimerizar. Vou só posicionar melhor a câmera aqui do celular para que vocês vejam e eu também veja. Tá? Então tá aqui a situação para a gente começar. Bom, vamos lá. Começaremos aqui com a inserção do material na guia. Eu vou usar uma resina de esmalte, tá lá, ó, 1 a 1 de esmalte. Nós vamos usar esse esmalte para inserir o material na guia. Eu vou usar esse esmalte para reproduzir o esmalte da área palatina. Então vamos lá. Tirar aqui um pouquinho de material. Uma quantidade que eu creio que seja suficiente para cobrir toda aquela parede palatina ali, ó. Então, vou entrar aqui com a minha espátula, ó. E eu acho que isso aqui é uma coisa que acontece com todo mundo, ó. Coloca a resina volta, coloca a resina volta, tá? Uma das formas de você controlar esse resina vai e volta aqui, tá? E a forma que eu mais uso, que eu acho que mais viável, tá? É você trabalhar com essa resina, tá? Pressionando a resina contra a guia. Opa! Olha aí, ó. Olha o ao vivo como é que funciona. Já falei isso, né? As pessoas estão torcendo para dar errado, para o professor ter dificuldade, né? Ó. Você pressiona contra a guia e arrasta o material, né? Com leveza, não precisa fazer força nisso. Aos pouquinhos você vai conseguindo espalhar o material por toda a área da guia ou a área que você precisa, tanto numa classe 4 como num conoide, como a gente está mostrando aqui. Tá? O que ajuda bastante? Espátula limpa, tá? Tenha gaze perto de você sempre. Pincel também você pode utilizar, aqueles pincéis de silicone são legais para distribuir isso, tá? Ó, a ideia é que a gente tenha aí uma camada fina. Tô até achando que ela tá um pouquinho espessa, principalmente aqui na borda sisal, mas a gente vou deixar assim porque para a gente fazer correção. O que é importante aqui nesse momento? Ó, importante é eu não invadir espaço do dente vizinho, nem o próprio limite da área onde eu estou trabalhando, ok? Então eu quero só a palatina do 12, nós vamos colocar a resina só lá. Vou levar para a posição. Vou levar em posição. Encaixei aqui, ok? Encaixei e segurei. O que eu tenho que verificar a partir de agora? Quando eu coloco encaixe e seguro, se eu tenho uma camada mais espessa, por exemplo, o material vai espalhar mais. No que ele espalha, tá? Ele pode vir a tocar no dente vizinho, que é uma situação que eu não quero. Então, venho com uma espátula fina aqui, ó,
e trabalho o separamento, a separação. Separamento foi triste. A separação entre um e outro e o contorno em toda a área do dente. Outra coisa que a gente tem que verificar se realmente a resina está encostando bem, e aqui no caso ela está, no conoide. Como é que a gente avalia isso? Sempre olhando por incisal, tá? Espelho clínico por incisal. Um espelho que eu gosto de trabalhar bastante é espelho de fotografia. Sabe aqueles espelhos grandes, né? Para fotografar oclusal. Aquilo é muito bom para a gente estar verificando espaço por oclusal, por incisal, tá? São espelhos que facilitam bastante o nosso trabalho. Vou polimerizar bem aqui a resina, ok? Lembre-se que no seu dente ela vai atravessar o dente, então tem que polimerizar a palatina também. No caso aqui é um manequim, então eu tenho mais dificuldade ainda de polimerização da região palatina, então eu vou polimerizar aqui primeiro. Vou remover essa guia com bastante cuidado, ok? Removi a guia e vou fotopolimerizar novamente aqui para o palatino, a fim de que a gente tenha a polimerização completa para que a gente possa trabalhar. Mais 5 segundos. Pronto. Tenho o meu esmalte palatino feito, trabalhado, tá? E agora eu preciso ganhar o quê? Nós vamos ganhar um pouco de largura do nosso conoide e depois a gente vai ganhar volume, ok? Com as massas de dentina. Então vamos lá. Dentina. Vamos começar a trabalhar. Lembra que eu falei, eu vou usar uma dentina mais saturada para ganhar a largura e uma menos saturada para ganhar o volume. Nós vamos trabalhar aqui com um A3. E observem, vou tentar virar um pouquinho o manequim para que fique bem visível para vocês. Observem que a minha ideia agora é de trabalhar para ganhar a largura do dente. Eu não vou ganhar volume. Então eu vou posicionar aqui. Aqui foi demais para a área cervical. Vou posicionar aqui. E eu vou tentar... Vou tirar aqui o excesso. Nós vamos tentar trabalhar... Veja que eu não quero ganhar altura, não quero ganhar volume. Eu quero ganhar largura. Porque aí meu dente vai ficar parecendo que é um preparo para uma faceta de dente de substrato normal. Tem um pelinho ali, um pontinho preto. Normal, esqueci de limpar essa minha base preta ontem. Para botar aqui no hands-on para vocês. Ó, ganhando um pouquinho de largura. Vou lá do outro lado. Vou pegar aqui mais resina. Vou pegar aqui um pouquinho de resina. Vou colocar aqui para distal. Ok? Vou trabalhar aqui o material na distal. Para ganhar um pouquinho de largura desse meu danadinho. Vejam que a partir de agora, meio que ele já está parecendo um formato de um lateral quase normal. Ganhei somente largura, nem o comprimento que eu quis ganhar. E como parece que a resina ficou um pouquinho espessa aqui, a gente não vai ter muito espaço quando olhar por incisal. Veja que só ganhamos largura, nada de volume. Removendo excesso. Vou fotopolimerizar essa minha primeira dentina. E agora eu vou usar a minha segunda dentina, a dentina do A2. Para ganhar um pouquinho de volume, obter espaço, posso fazer agora mamelos, toda a parte de caracterização. Deixar espaço para mamelos e tudo. E em seguida vamos para esmalte. Hoje as coisas estão andando mais rápidas um pouquinho.
Vamos para a segunda massa de dentina. A dentina, no caso, menos saturada, quase que a resina cai no chão. O tubo. Vamos lá, vou virar um pouquinho para vocês, que aí agora nós vamos trabalhar basicamente aqui, ó, do terço cervical, né, do que a gente chama, vamos fazer somente terço médio e incisal, mais um pontinho preto. Vamos espalhar aqui a resina. Quero ganhar um pouquinho de volume. Veja que a gente já espalha imaginando o formato de um lateral, tá? Então eu estou trabalhando com ela plana, o tempo todo plana. Trabalhando num formato próximo a um formato lateral, somente querendo aqui deixar espaço para esmalte, tanto vestibular como esmalte proximal. Ok? Tirar aqui esse excesso. Vamos verificar o volume. Olha por incisal. Ixi, eu acho que eu tenho pouquíssimo espaço para esmalte. Como é que eu posso conferir? Posso usar aquela guia. Ó. Posso usar a guia. Qual é o espaço para esmalte que eu tenho? 0. Tá? Então eu preciso tirar um pouco, principalmente para aquele lado mais distal. Ó. Vou remover a guia. Tá? E nós vamos remover também um pouco desse material. Vou usar a mesma espátula que eu vou baixando aqui o volume, ó. Baixar, baixar, baixar. Passar um pincelzinho, ó, meu pincel sujo, ó. O que que faz? Toma cuidado com isso. Vou tirar excesso. E eu vou colocar a guia de novo para conferir. Antes de polimerizar. Aliás, antes de polimerizar não. Antes de fazer mais algum passo. Vamos lá. Tem um espaço lá agora, ó. Bem limitadinho. Aquele espaço ali deve ser aproximadamente um 0,2, talvez um 0,3. Tá? Eu ainda posso baixar um pouquinho mais. Eu vou tirar um pouquinho. Tá? Para em seguida ver se a gente consegue ainda aqui fazer um desenho de mamelo. Tá? Em incisivo lateral, normalmente a gente tem um sulco de desenvolvimento, então eu tenho uma divisão grande para os mamelos. E os mamelos eles não são muito subdivididos, não fica aquele mamelo tão bem definido assim. Tá? Então aqui, ó, removendo um pedacinho perto da incisal, acho que ainda vou baixar um pouquinho mais aqui, pelo volume que eu estou vendo na incisal. Preciso baixar um pouquinho mais. Vou novamente aqui eliminar esse meu último milímetro para fazer o desenho dos mamelos. Lembra que eu falei que um instrumento que eu gosto muito para desenhar mamelos é o Hollenbeck número 6, né, que ele vai ter mais ou menos esse formato. Então aqui, ó, vou dividir mais ou menos nessa região. A gente não divide em dois mamelos iguais, deixa dois mamelos, um maior e um menor, tá? E faz pequenas subdivisões aqui sem muito estresse. O nosso mamelinho é mais ou menos isso aqui. Pronto, estamos resolvidos com a nossa etapa de dentina. Eu vou colocar um translúcido incisal, somente para demonstrar a técnica aqui. Posso fazer alguma caracterização com corante também. Vamos lá. Dentina ok. Vou usar um corantezinho aqui. Separar um branco. Tá? Corante branco que a gente vai usar esse aqui, ó, Empress Color. Tá?
Esse é o white. E nós vamos usar também o Empress Color ocre, tá? Empress Color ocre. O ocre a gente usa muito para dar uma saturada a mais na cervical, para tentar criar aquela areazinha mais levemente mais saturada que a gente encontra muito na região cervical. Vou virar aqui novamente o manequim. Então a gente pode trabalhar um pouquinho nessa região cervical aqui, como a gente também fez isso já em outra prática que a gente trabalhou. Eu, se eu não me engano, foi no escurecido que a gente fez alguma coisa em relação a isso. Tá? O corante, o segredo do corante é sutileza, então a gente não pode mostrar muito, então ele tem que ficar bem suave para funcionar bem. Tá? E o corante branquinho aqui, peguei um pouquinho do branquinho, que a gente pode também fazer algum tipo de caracterização, por exemplo, vamos evidenciar um pouquinho mais esse mamelo, né? Costuma ter uma área, por exemplo, de crista marginal mais levantada aqui, então também de uma forma bem sutil, bem suave, para que fique natural, tá? Não vou fazer muita caracterização hoje não. Vou espalhar aqui umas linhazinhas só para ter uma diferenciação simples. Como eu sei que o meu esmalte vai ficar numa camada fina de 0,3, mais ou menos, 0,2, 0,3, então essa evidenciação aqui provavelmente vai aparecer bem. Vamos fazer agora a camadinha de efeito incisal. Nós vamos preencher aqueles mamelos lá com uma resina que vai me dar aspecto translúcido na região incisal. Ok? Hoje eu vou trabalhar com o incisal do próprio sistema aqui, o LTI, que é o Light Incisal, pressionando esse material contra aqueles mamelos que você desenhou. Teoricamente eles vão desaparecer, tá? Mas depois, quando a gente der acabamento, a dispersão da luz vai favorecer a gente enxergar bem essa região incisal aí. Essa resina chamada Herculite Presses, ela é uma resina que no Brasil ela tem esse nome, mas por exemplo em outros países, como nos Estados Unidos, ela é chamada também Herculite Ultra. Tá? É uma resina que eu gosto, ela tem uma manipulação legal, tem um bom brilho, uma resina que tem uma resistência alta, é uma nanohíbrida de partículas maiores um pouco, então é uma resina que dá um resultado bem interessante. E por último nós vamos fazer a nossa camada de esmalte. Vamos usar um esmalte clarinho, um esmalte A1. Vai ficar um pouco mais claro que a cor do manequim, né? Isso é uma coisa que a gente insiste bastante em falar todas as vezes, que manequim é treinamento de forma e de técnica e nunca treinamento de cor, porque a gente não consegue reproduzir. Tanto que eu até sugiro, quem tenha manequim, quem tenha dentes aí, prepare uns dentes, vai treinando com resina vencida, qualquer cor, né? O importante é treinar a técnica aqui, né? Bom, eu vou mostrar algumas estratégias para a gente fazer essa camada de esmalte aqui. Uma estratégia é usar uma espátula, né? Como eu estava usando aqui, uma espátula desse tipo, né? Uma espátula chata. Tá? Posso usar também uma espátula mais estreita para fazer esse espalhamento aqui, ó. Né? Lembre-se que esse espalhamento da área vestibular ele tem que ser plano, ó. Tá? Tendo as inclinações da incisal e da cervical. Falei o contrário, mas ó, o espalhamento ele deve ser plano para que a gente consiga espalhar isso direitinho. Eu vou remover porque eu vou fazer um outro tipo de espalhamento agora. Vou demonstrar com outro material. Algumas pessoas me perguntaram já, até porque esse material já apareceu 2 vezes, até em sorteio da Dental Tiradentes, em lives minhas, né? Que é o Compo Roller. Esse material, esse instrumento aqui. O que é o Compo Roller? O Compo Roller é uma espátula para espalhamento de resina
que ele tem vários formatos, tem várias pontinhas que são intercambiáveis. Eu saco aqui e coloco a pontinha, ok? Essas pontas são descartáveis, tá? Os dois formatos que eu mais gosto são esse. O cilindro de 3 milímetros, você tem um cilindro maior, e a roda, tá? Esse material ele rola sobre a parede da resina. Então o que acontece aqui, ó? Sabe quando o pintor pinta a parede, né? Que ele espalha a tinta com o rolo, tá? Nós vamos fazer a mesma coisa, só que com resina. Esse formato ele vai me dar um espalhamento vestibular. Esse formato de roda aqui, ó, ele entra na proximal e me acerta, por exemplo, a parte de área de sombra e espelho. Tá? Vamos lá. Por espalhamento com Copper Roller. Tá aqui o material e ó, rapidamente a gente espalhou a resina por todo o dente. Tá? Obviamente, esse espalhamento não é tão preciso, uniforme, tá? Eu vou precisar fazer alguns ajustes ainda com espátula, mas olha lá, em coisa de segundos a gente fez esse espalhamento aí. Tá? Quando eu falo que ela trabalha proximal, a gente vai entrar aqui, ó, por exemplo, com a Royal Doll e trabalhar a área de sombra. Tá? Existem outros formatos, por exemplo, formatos de por exemplo, em forma de pera, que é boa para fazer a área palatina, em pontas, em formatos que dá para a gente trabalhar, por exemplo, posteriores, ok? Tem formato de espátula também, tá? E se vocês observarem, a superfície, eu acabei de passar o pincel, mas a superfície já fica bastante lisa. Bom, vamos dar mais algumas características aqui para esse lateral. Ele está ficando um lateral muito grande. Vamos comparar com esse aqui, ó. O que está acontecendo com este lateral aqui? Olha o formato dele. Na mesial, ele me parece muito mais um dente triangular. Veja a angulação aqui, ó. Eu tenho uma cervical bem estreita e um ponto de contato mais próximo aqui do terço incisal. Na distal, ele é bem arredondado, vejam, ó. Tem um formato bem arredondado. Veja que a cervical é estreitinha. Vamos lá para o nosso. Eu estou com uma cervical larga e eu estou com um dente bastante largo. E eu toquei a luva em cima que ainda desgracei o que estava pronto. Tá? Vou trabalhar isso. Ok? Vou olhar aqui por incisal. A gente não tem tanto volume em excesso. Tá ótimo. Tá? E eu vou começar a trabalhar isso aí. Lembra que aquele tinha um formato mais próximo de um triangular? Então eu vou tentar posicionar a minha espátula para fazer um dente triangular. Lembre-se que eu ainda não fiz o meu esmalte da área proximal, tá? Ainda vou trabalhar o esmalte proximal. Então a ideia é, por enquanto, só tentar dar esse formatinho mais próximo de um dente. A resina começou a polimerizar aqui com o LED que está aqui em cima. Trabalhamos muito tempo com ela na luz, ok? E aqui para distal, a mesma coisa, ó. Vamos tentar manter aquela cervical mais estreita, como aparece, ok? E vamos tentar arredondar bem na nossa região incisal. Parece que agora até o paciente começou a ter mobilidade periodontal. Está balançando um pouquinho aqui. Vou tirar essa resina em excesso. Vamos voltar a dar um espalhamento bom. Acho que a gente tem um pouco de excesso aqui, principalmente perto dessa região mais incisal. Eu ia até fazer uma gracinha hoje aqui, simular uma trinca, mas como a resina de esmalte já está polimerizando, eu não vou me arriscar a fazer agora. A gente faz numa próxima prática, a gente faz algumas outras simulações estéticas aí. Tá? Então vamos lá, ó, tirar excesso por essa região incisal, verificando o volume,
verificando o volume, olha lá, ele tem um volume bem compatível com o incisivo central, ele está até um pouquinho mais alto que o canino, principalmente na distal. Isso é um erro muito comum, né? A gente acabar aumentando o volume mais de um lado do dente, aí ele acaba sacando, pode ver que ele está meio sacado em relação ao canino, tá? E uma das formas que a gente tem para corrigir isso é inclinando mais o terço incisal aqui, ó. Entrando com o material, inclinando mais o terço incisal. Eu já falei isso em outras lives, mas não custa repetir. O pincel é um instrumento de alisamento, a gente esculpe pouco com o pincel, e por isso que o pincel ele acaba durando um pouco mais. Aquelas pessoas que fazem uma escultura com pincel, faz muita força no pincel, a gente acaba perdendo um pouco do material, né? Perde o pincel de uma forma bem rápida. Eu vou botar um pouquinho de modelador no meu pincel, né? Para quem não sabe quem é modelador, modelador é um líquido para molhar pincel. Eu gosto muito deste aqui, ó, Composite Wetting, tá? Da Ultradent, tá? O modelador, você encharca o pincel, tira excesso, ok? E depois, ó, alisa a estrutura. Vê que ele vai ficar já com uma superfície bem lisinha já. Como a gente está com um pouquinho de dificuldade em relação à polimerização aqui, já está meio que polimerizando, eu não vou insistir muito mais, e aí o resto aqui a gente deforma, a gente vai acertar no acabamento. Lateral basicamente pronto. Vou fotopolimerizar essa parte. Vamos fazer a técnica da tira de poliéster tracionada para fazer as regiões proximais. Tá? Em seguida eu dou uma paradinha para olhar aqui a questão das caixinhas de perguntas. Tô vendo aqui 4 perguntas, a gente vê rapidinho essas perguntas. E abre a segunda live para a gente dar acabamento e terminar esse conoide. Tá? Tira de poliéster, entrou direitinho, ok? E nós vamos seguir fazendo a mesma técnica que a gente fez nos outros casos de tira de poliéster para fazer o tracionamento. Um pouquinho de resina aqui. Preciso de um pouquinho de material para inserir nessa região ali, entre o incisivo lateral né, e a tira de poliéster. Quero preencher bem aquela região. E agora a gente vai acertar também aquela questão do contorno. Lembra que eu falei que ele é muito próximo de um dente triangular. Fazer o tracionamento em direção à palatina. Ótimo. Agora eu vou acertar essa parede. Vamos lá, cervical. Incisal. Excesso na região da curva ou do ângulo, ok? E uma dica legal, uma dica importante aqui, ó, tá vendo que tem uma emenda da restauração? É bom você fazer isso aqui, ó. Puxa contra o dente, essa espátula tá um pouquinho torta, amassada. Puxa contra o dente, ó. Até você meio que terminar em zero, tá? Não ver se emenda. Isso também favorece um bom acabamento. O pincel aqui agora, a função do pincel é, você aperta um pouquinho, o nosso ponto de contato ele vai ser criado de uma maneira bem fácil, bem natural. Vocês viram que o espalhamento do Compo Roller ele é rápido, né? A gente consegue espalhar a resina de uma forma bem rápida. E ele já deixa a superfície mais lisa. Isso é um bom ganho quando a gente faz essa técnica. Vamos lá? Vou polimerizar a mesial. Vou fazer a distal. O próximo passo já entra para a parte de acabamento, polimento da nossa
restauração. Polimento, textura. Fazer a distal. Essas regiões proximais é a hora que a gente mais utiliza essas espátulas, ó, que são extra finas. Essas espátulas são bem delgadinhas, bem finitas, onde a gente consegue entrar dentro da proximal para condensar o material, apertar, fazer o que a gente precisa fazer. Tá? Essa aqui a gente está usando a IPCL da Cosmident, ela tem 0,2. As espátulas da LM Art, Quinelato LM Art, como Aplica, Modela, também tem 0,2. A gente vai ter algumas espátulas na linha da Millennium também, que são bem fininhas. Né? E o importante é que você tenha materiais ou procure materiais que tenham capacidade de fazer isso que a gente está fazendo aqui, ó, trabalho na região proximal, entre um dente e outro, basicamente. Vejam que na região cervical eu entro aqui, ó, vou lá dentro do sulco de uma maneira bem delicada com essa espátula e não tem maiores problemas. Vamos tracionar a tira novamente, fazer a tração, joia. Vamos trabalhar aqui a questão de algum excesso que a gente tenha na região e vamos lá tentar ver aquela história do formato, né, dele ser bem arredondado. Quando ele é bem arredondado, ele vem para aqui, ó, para perto da região desse terço incisal. E aí eu tenho uma outra angulação, ó. A gente olhar aqui, ó. Eu tenho esta angulação e esta angulação. Nós vamos tentar replicar as duas. Esta angulação mais essa angulação mais arredondada. Novamente aqui, dar um acabamento, tentando terminar em 0. Vamos passar o pincel, deixar o ponto de contato bem efetivo. Achando que faltou um pouquinho perto da incisal, mas a gente vai acertar ele dessa forma mesmo. Vou fotopolimerizar. E basicamente pronto. Por que basicamente pronto? Se eu vou observar aqui, ó, por vestibular, ótimo, eu já tenho um lateral ali, um lateral grande, mas já tenho. Agora eu preciso ajustar a forma desse lateral um pouco melhor, a gente pode ajustar no acabamento. Se eu olhar por palatino, olha o que eu encontrei lá naquela distal. Olha o que tem na mesial. Tá vendo falhas ali? Tá? A gente vai ter que corrigir isso. E aí eu acho que talvez não dê tempo de responder as perguntas dentro dessa mesma live, tá? Pode ser que a live caia. Mas vou tentar fazer isso de uma forma bem rápida. Vou novamente entrar com a minha tira de poliéster. Ok? E eu vou fazer justamente ao contrário. Vamos fazer aquilo que a gente fez lá na prática do diastema na semana passada. Ó. Inserir material por palatino para corrigir o defeito que eu tenho nessa distal, tirar os excessos que estão aqui, ó, sobre a concavidade palatina. Vou fazer o tracionamento, empurrando o material contra o dente, observando se tem excesso lá na cervical, tudo. Ok, ó, por vestibular continua a mesma coisa, mas lá por palatino, ó, já tem uma boa diferença. Ok?
Tem aqui ainda um excesso já polimerizado, que é da própria estratégia que a gente utilizou para fazer a concha palatina aqui, né, o esmalte da palatina. Isso aqui a gente tira no acabamento, pois já está polimerizado. Vou fazer a mesma coisa na mesial. Ver se a gente faz bem rapidinho, que acho que ainda vai dar uns 2 minutos para responder pergunta. Tá bem justinho o ponto de contato, tá? A tira entra com dificuldade aqui, mas entra. Isso aqui é o ideal. O problema é quando ela não entra. Tá? E como é uma região com um defeito muito pequeno, a gente vai tirar aqui, ó. E vamos trabalhar da mesma forma. Inserindo o material lá. Empurrando contra o dente. Pode botar mesmo entre um dente e outro aqui, ó. Ok? Vamos abraçar. Isso também acontece de vez em quando nas melhores famílias. Puxar a luva junto. Eu vou fotopolimerizar. Ponto. Falhas proximais eu já não tenho mais. Vamos rapidinho para essas perguntas. Finalizado aqui, para a gente poder dar acabamento. Rapidão. Vamos lá, do início. Marca de tira de poliéster. Olha, isso eu não tenho muita escolha não. Qualquer uma mesmo, tá? Não tem tanto problema em relação a isso não. Tá? A questão das espátulas, alguém está perguntando aqui sobre espátulas, a gente vai fazer uma live só de instrumental, tá? Só de instrumental a gente vai falar muito disso aí mais à frente, ok? A questão do pincel, também já falei em uma outra live, eu também falo junto nessa live de instrumentais, ok? Pergunta boa do Marcelo aqui, ó. Poderia fazer as cristas marginais antes de colocar resina dentina? Perfeito. Você pode fazer a proximal tanto com a matriz única como aquelas matrizes seccionais posteriores, tá? Eu tinha até separado uma para fazer hoje, mas aí eu acabei esquecendo de usar essa técnica, tá? Não tem problema em relação a isso não, né? Utiliza absoluto ou modificado? Eu gosto de utilizar exatamente o absoluto modificado nos casos como esse. Quando você escolhe entre resina de esmalte ou translúcida para concha palatina, ou tanto faz. Normalmente, tá? Eu só vou escolher translúcida se tiver muito translucidez sisal, se aquele dente for muito translúcido. Se ele for aquela translucidez normal ou ele tem pouca translucidez, é de esmalte mesmo que a gente trabalha, ok? Alguma técnica para confeccionar a guia da colocação da palatina? Enceramento, você manipular um silicone e apertar contra a palatina aqui e copiar tanto a palatina como a borda incisal, ok? Não posso usar só body? Tem que usar uma dentina mais opaca e depois o body? Exatamente, a resina mais opaca ela vai barrar o fundo escuro, tá? O body ele não vai ter essa capacidade aí, tá? Então precisaria sim utilizar isso. Caso a tira de poliéster não entrasse, tá? É isso aqui que a gente usa, ó. Tira metálica para amálgama, daquelas normaisinhas assim, ó. Tira metálica 0,5 5 milímetros, tá? A gente só pressiona contra um dente e outro e ele rompe normalmente muito fácil. Também dá para utilizar também dá para utilizar, por exemplo, uma serrinha chamada microcut. Dúvida de sempre é se é preciso usar líquido no pincel. Normalmente não, tá? Normalmente não. Como essa resina ela estava um pouquinho ressecada, eu senti que ela estava com polimerizando, a gente usou. Em relação às pessoas que estão perguntando sobre se a live vai ficar gravada, ela vai ficar no IGTV 24 horas, ok? Eu vou encerrar ela aqui, tá me faltando 10 segundos, vou encerrar, tá? E vou abrir outra para a gente finalizar. Tá, vamos entrar para protocolo de acabamento. Vocês viram já a minha live de acabamento?
né? Quem tiver inscrito no meu Telegram, né? O link tá lá na bio, né? Para quem não inscreveu ainda. Lá tem algumas lives já publicadas, né? Inclusive a de semana passada de fechamento de Diastema. Essa aqui provavelmente a gente fecha na próxima semana, mostra na próxima semana, ok? Então eu tenho aqui uma situação onde eu tenho um dente que ele está um pouco grande, né? Em relação ao outro lateral. A gente vai tentar agora trabalhar através da técnica de acabamento para tentar diminuir e tentar deixar ele num formato mais próximo ao dente referência, ao nosso dente vizinho. Segura um segundinho. Vou pegar um lápis aqui. Vamos lá. Se a gente observar aqui, ó, na anatomia do lateral, tá? Eu tenho uma área mais ou menos até aqui, ó. Aqui, ó, é o meu perfil de emergência. E eu tenho uma área mais ou menos aqui que deve dar uns 2 milímetros mais ou menos, que é a inclinação incisal. Então nós vamos começar a tentar reproduzir isso aqui. Então eu tenho uma área mais ou menos nessa região, que eu tenho que tirar um pouquinho assim, e trabalhar também o volume dessa área aqui. Em geral, se eu olhar por incisal, a gente vai ver que o dente ele tem um pouquinho mais de volume do que o central. Ele não pode ter mais volume que o central, ele tem que ter um volume bem similar. Então nós vamos começar a trabalhar. Vou pegar aqui o contraângulo. Vamos pegar um disco de lixa para começar a remover excessos. Deixa eu pegar aqui um disco novinho aqui de granulação maior. Esse aqui, esse disco que a gente vai começar a trabalhar é o OptiDisc da Care, esse disco branquinho. Eu acho que hoje é o que a gente tem de melhor no mercado. Um disco de um custo mais baixo. Tá? E a gente vai começar a trabalhar aqui. Tá? Qual rotação? A gente trabalha com uma rotação aí até 10 mil, mais ou menos. Veja que a inclinação do meu disco ela só muda em relação aos terços, ó, para remover o excesso. Então a gente vai trabalhar mais ou menos em 10 mil, no máximo 15 mil RPMs, que é o que o disco, que é a recomendação dos fabricantes de disco de lixa, tá? Na grande maioria deles. Vamos dar uma conferida no volume. O dente agora está parecendo ainda maior, mais largo ainda. Conferir aqui. Estou vendo junto com vocês, eu estou vendo que tem um excesso mais ou menos nesse terço médio, que a gente precisa tirar um pouquinho mais. Tá? E agora a gente vai começar a trabalhar os outros aspectos, como área de sombra. Tá? Vou desenhar novamente o nosso dente referência. Cadê meu lápis? Aqui. Vou chegar aqui no dente referência, vou virar de cabeça para baixo para ficar mais fácil para vocês verem. Tá? Nós vamos tentar demarcar o posicionamento do ângulo de reflexão de luz ou da linha de brilho. Tá? Então vou usar meu grafite de lado, ó, e vou riscar essa área. Ok? Vou fazer a mesma coisa na minha distal. Tá? E agora aqui, ó, no meu dente referência, eu vou tentar fazer o mesmo desenho. E aí eu uso a extremidade do meu lápis. Ok? Vamos trabalhar aqui para aproximar o distal. Tentando fazer aquele perfil bem arredondado que a gente tem lá. Ó. Acho que a gente até consegue trabalhar melhor um pouco o acabamento dessa região cervical aqui. Precisa tirar um pouquinho de material. A gente não conseguiu tirar muito material aquela hora porque eu estava usando um disco grande. Tá? Agora a gente vai trabalhar com um disco menor. Ó, veja que o disco agora é um disco de 3/8. Tá? A gente trabalhou com um disco de meia polegada, agora um disco de 3/8. Tá? Vou entrar aqui,
Eu vou começar lá naquela cervical, que eu achei que a gente poderia dar uma caprichada lá melhor no acabamento, tá? E agora tentar fazer a simulação da linha de brilho. Veja que o posicionamento do olha, o posicionamento do disco, desculpa. O posicionamento do disco, ó, ele não entra 90 graus. Vou colocar o manequim numa posição que vocês conseguem ver. Não entra 90 graus, assim, reto. Ele vai entrar levemente inclinado nesse sentido. Então, ó, novamente agora vamos trabalhar na mesial. Hoje eu não sei o que eu fiz com a posição do celular aqui, que ele ficou péssimo de posição. Estou trabalhando longe. Então com isso eu já começo a enxergar o meu lateral de uma forma mais estreita, ó, né? Definindo exatamente onde é a área de sombra dele. Próximo passo seria a gente acertar ângulos incisais, borda incisal, tá? Então vamos lá, trabalhar a borda. Ele não é reto 90 graus, ele é inclinado em direção à palatina. Então, ó, trabalhando a borda incisal para ela ficar com um comprimento aproximadamente 1 milímetro mais baixo do que o central. Depois nós vamos trabalhar ângulos incisais, o arredondamento desses ângulos, mesial e distal. Belezinha. Vou dar um pouquinho mais de acabamento cervical. Agora eu vou usar aqui o meu multiplicador com uma ponta laminada na região cervical. Já falei bastante sobre isso também. A ponta laminada tem uma grande vantagem, que ela não vai machucar a gengiva do paciente, né? Se você usar isso com cautela, não vai machucar nada. E basicamente o formato inicial ele já está dado, né? Formato do lateral ele já está dado aqui. Deixa eu molhar aqui uma gaze para a gente ir limpando o dente. Formato básico, ok? Vamos também fazer um acabamento aqui na região cérvico-proximal, para a gente ter certeza que a gente não tem excesso. Então, ó, lâmina de bisturi número 12, movimento como se fosse fazendo uma raspagem, ó. Remove aqui. Vou remover aqui na distal também, tá? Lembrem-se que um lateral também, o lateral ele tem normalmente bastante diferença entre o lateral do lado direito do paciente para o lateral do lado esquerdo. Então a simetria ele deve ser algo que combine com o conjunto, não que seja extremamente simétrico ou 100% igual, tá? Vamos fazer um pouquinho de textura. Vou usar a mesma ponta aqui, laminada. Normalmente essa textura macro que a gente vê nos centrais, no lateral ela é mais discreta e normalmente tem um posicionamento só, um pouco mais mesializado. É isso que a gente vai tentar simular agora, ó. Não vou aprofundar, vou fazer uma coisa bem suave, pouquíssimo peso, baixa rotação, tá? Para que isso não seja uma coisa marcada. Tá?
Se a gente olhar aqui por incisal, ó, vai dar para ver lá uma leve ondulação, é assim que funciona bem, ok? Uma leve ondulação. E a partir de agora a gente começa a dar mais alguns passos em relação a obter polimento da restauração. Vou começar aqui com uma borracha mais abrasiva, vamos de DIF, tá? A DIF verdinha, tá? Para quem quiser depois acompanhar nas mesmas lives que estão lá no Telegram, tem uma que é só de acabamento e polimento, né? Então a gente descreve isso aí bem direitinho, todos esses passos, né? Polindo dentro da textura, tá? Pouco peso na mão. Eu gosto muito de forma de taça, gosto muito de forma de disco, são as duas formas que eu mais uso nas minhas restaurações. Sempre fazendo isso de forma umedecida, irrigando. Aí isso é uma forma legal de você irrigar lá na boca do seu paciente, né? Em tempos de Covid, controlar aerosol é interessante, então pinga uma gotinha de água e passa a borracha, pinga outra gotinha, passa a borracha, tá? Quanto tempo de borracha? Normalmente a gente tem que passar pelo menos 1 minuto, tá? Pelo menos 1 minuto, tá? Pode ser preciso passar mais do que isso. Lembra que eu tinha uma área que ela estava polimerizando? Ela tá até entrando uns pouquinho do pó da borracha ali dentro. Reforçando um pouquinho a textura aqui no centro. Né? Vamos passar para outra borracha, a borracha de granulação média. Com uma rotação um pouco mais baixa, uma espiral que eu vou usar agora, então a espiral a gente usa sempre em rotação ainda mais baixa. Continuo com pouco peso, pouca pressão. Estou dando um alisamento bom. Pode ver que o brilho ele já começou a aparecer. Nossa restauração já começou a ter um certo brilho. Ó. O material já responde positivamente em relação ao brilho. E agora eu vou fazer uma microtextura. Vamos tentar simular um pouco da microtextura que a gente vê aqui no incisivo central. Ok? Pela técnica que a gente já demonstrou outras vezes, a gente vai utilizar uma ponta diamantada de calibre mais largo, né? Fazendo um movimento sempre da esquerda para a direita do paciente, tentando fazer isso em forma de ondas pela parede da ponta diamantada. Ó. Né? Como aqui o dente todo é texturizado, a gente fez aqui nele todo. Evitem de passar 2 vezes no mesmo ponto, só confiram isso direitinho. E depois volta para a mesma borracha de granulação média que a gente utilizou antes. Tá? E agora você vai passar bem pouquinho mesmo, que é só para tirar o excesso da marcação da microtextura. Ok? E aí agora vamos entrar para a última borracha, que é a borracha que vai dar o brilho da restauração. Aproximadamente 7.000 RPM de rotação. Opa, saiu do centro aqui. Borracha, segredo é isso, ó, insiste, passa em todos os sentidos, entra dentro da textura, entra na proximal. Ok?
Essa superfície ela ficou bem texturizada em relação à micro textura, a gente fez bastante. Esquecendo de molhar, esse paciente já reclamou que esquentou um pouco a borracha na boca dele. A resina também já reclamou que superaqueceu, então eu preciso irrigar, fazer ficar, baixar a temperatura, sempre em movimentos intermitentes, tá? Sem muito peso. Ó, o brilho lá, ó, textura bem interessante, brilho bem interessante também, né? Muito próximo ao brilho que a gente tem aqui no dente vizinho. Nós vamos agora fazer um procedimento para deixar o brilho mais duradouro, que é o polimento final, usando um disco de feltro, ou pode ser utilizado também, por exemplo, uma roda de pelo de cabra, um disco de algodão, alguma coisa assim, uma roda desses materiais, associada a uma pasta de polimento de baixa abrasividade, né? No caso a gente vai usar aqui a Diamond Polish, essa aqui, ó, Diamond Polish da Ultradent. Deixa eu botar de novo aqui, porque se por acaso alguém está fotografando, tirando print, eu tirei rápido demais. Vamos lá, agora com uma rotação ainda mais baixa, aí trabalhando em torno de uns 5.000 de rotação. Disquinho de feltro permite que a gente pode até colocar um pouquinho mais de peso aqui. Acho que esse disquinho também eu já usei na última prática, ele já está meio baleadinho. Disco também é descartável, tá? Disco de feltro é descartável, usou uma vez, descarta. E assim também, pasta e feltro, quanto mais passa, melhor é. Isso é quase que uma terapia. Eu vou parar por aqui. Olha lá, ó. O brilhão da resina, tá? Isso aqui é uma resina simples, chamada Herculite. Uma resina aí de uma casa de R$80 a bisnaga, R$70, 85, tá? Uma resina que tem características muito boas de resistência e que a gente consegue reproduzir de uma maneira bem adequada, ó, detalhes de brilho, de textura, de forma, de cor, de uma forma bem legal, tá? Também precisa fazer acabamento palatino, tudo a gente não vai fazer isso agora, mas olha aí o resultado do lateral. Parece um lateralzinho mesmo, ó. Boa, tá? Vamos lá, responder perguntas. Já tem aqui algumas perguntas, já vi aqui algumas perguntas. Vamos lá, tentar responder todo mundo na medida do possível. Vamos lá. Quanto tempo se leva de dente em dente? Tá? Quanto custaria uma carilha, uma faceta, para quem fala em português, de resina em dólares? Tá? Calcular custo é muito difícil, né? Porque nesse momento você tem vários outros custos que são os custos mais caros do seu consultório, como energia elétrica, aluguel, não existe um funcionário, então você tem uma série de outros custos que a gente não consegue levar em consideração porque cada consultório tem uma realidade, cada clínica tem uma realidade. E aí também começa a contar a realidade do tipo de material que você está utilizando, do que o seu paciente pode pagar, então é muito difícil a gente chegar e falar assim, custa tanto, custa tanto. Se a gente for falar só de material, o material é o custo menor da história, né? A gente vai gastar aí, entre materiais para restaurar, adesivo, vai gastar 10, 15 dólares no máximo de gasto de material. O resto, né,
O resto são os custos fixos, o tempo que você vai dispensar no consultório, o seu próprio tempo, quanto vale o seu próprio tempo, ou seja, a sua mão de obra. Então é muito difícil a gente precisar isso para cada país. Né? Vamos lá. Qual lixa indica para dar acabamento proximal? Epitex. EPITEX. Epitex, tá? Da GC. É a única, é a melhor que a gente tem, sabe? Eu uso normalmente somente uma granulação, que é a extra fina. Tá? Não uso outra granulação, não. Vamos lá. Endereço do Telegram, tá? Chama Resinas JE. Resinas JE. Mas se você clicar lá no link da minha bio, tem um link que dá acesso direto lá. Qual o número da ponta laminada que a gente utilizou? Tá? A gente utilizou essa aqui, ó. Se consigo aproximar aqui, ó. C48L. C48L. É essa broquinha aqui, ó. Tá até sujinha já. Tá? Essa broca, ela tem 12 lâminas, tá? Mas você pode ter de 18, de 24. Eu gosto dessa aqui. Eu acho que ela é 18. Se eu não me engano, ela é 18. Desculpa, não é 12, não. É 18, tá? A vantagem dela, essa pontinha fina, ó, me permite entrar lá dentro do suco gengival e dar acabamento bom sem precisar machucar meu paciente, tá? Essa que eu estou usando, C48L, é da J. Outras marcas, por exemplo, Prima Dental, que é Angelus, o número é 48L. Você vai ter da Comet também e da Cosmedent com H48L, ok? Tem várias diferenças aí, tá? Eu poderia ter usado um esmalte acromático na sisal? Sim, poderia, né? Depende muito da característica que você quer reproduzir, né? Nós estamos hoje trabalhando um pouco mais a questão de forma do que a questão de cor. A pasta de polimento seria de quantos micra, tá? Quando eu falo em Ultradente, ela tem duas pastas, tá? Idealmente você tem que seguir a sequência. Usar a primeira de 1 micra, que é essa da embalagem, que o êmbolo é verde mais escuro, e depois a de meio micra, que é o êmbolo mais claro, ó. 1.0 e 0.5, tá? Idealmente usa as duas. Hoje eu usei só uma, só para a questão da gente fazer isso de uma forma bem rápida. Mas o ideal é você ter as duas e usar as duas, ok? Qual a diferença entre Palfic, LX5 e Stellite Ômega? Só questão de valor? Elas são resinas muito boas, de característica muito próxima, característica inclusive de partículas muito próximas, né? Então tem uma questão valor aí no meio, tá? Mas até onde eu sei, me parece que a Ômega ela consegue dar mais brilho, ela consegue manter brilho por mais tempo do que a Stellite Sigma Quick, que é a Palfic LX5. Ok? Broca laminada eu já disse. Vamos ver aqui. Como você faz a microtextura quando o caso pede. Normalmente a gente usa daquela forma que a gente mostrou ali durante a live, tá? Se você não viu, volta depois lá para ver. Eu gosto muito de utilizar uma ponta bem robusta como essa aqui, ó, que é uma 4137, tá? Passando a lateral dela, o corpo dela sobre o dente, tá? E nunca a ponta. Existem várias outras técnicas, existe técnica de ponta, existe com outros tipos de broca e você consegue também um bom resultado. Por que usou uma dentina depois de polimerizar os mamelos em vez de ir direto ao esmalte? Não, depois dos mamelos a gente não usou uma dentina, a gente usou uma resina de efeito, uma translúcida incisal, ok? Colocou por cima dos mamelos uma resina de translucidez incisal, uma resina de efeito opalescente na borda incisal, ok? Boa pergunta. Caso surja uma bolha, uma burburra, né? Que podemos fazer bolhas, tá? Protocolo para bolha. Aqui no caso aqui tinha uma bolhazinha, né? A gente mostrou, a gente falou que tinha essa bolha, que era uma situação aqui onde... Deixa eu tentar dar um pouquinho de foco. Opa, focou.
Olha lá, ó, entrou um pouquinho de material lá dentro de polimento, ó, tá? O que eu posso fazer nessa região, ok? Uma ponta diamantada, uma esférica, uma pontinha, abre uma cavidadezinha, tá? Passa um pouquinho de adesivo, fotopolimeriza e depois resina por cima, tá? Isso na mesma sessão. Não precisa pensar muita e bem pouco adesivo, tá? Não precisa pensar ou fazer isso com tanto cuidado assim nessa sessão. Agora, se você deixar para uma sessão subsequente, idealmente utilizar um silano também para conseguir fazer a adesão ali, ok? Mas normalmente a gente faz esse detalhamento ali. Posso combinar resinas 3M como Zeta 350 e Forma? Sim, são resinas que são da mesma categoria de trabalho, ok? Pergunta da Luciana, com quem eu compro produtos da Care? Pode ser com a Luciana aí, ó. Luciana é uma das vendedoras da Care. Deve ter mais meninas aí, todas elas vão perguntar aqui. Anabelle, Camila, Michele, o... vai ter muita gente perguntando aqui. Vamos lá. Boa. Pergunta de acabamento aqui. Você vi que você usa contra-ângulo e um multiplicador. Vi você usar os dois diferentes. Qual a diferença entre eles? Na verdade, eu acho que você precisa saber direitinho a definição de um multiplicador. O multiplicador é um contra-ângulo, ó, pode ser um contra-ângulo quase que normal, só que ele aceita a broca de alta. Ó. Ele aceita uma ponta de alta nele, ok? Na verdade, ele vai pegar e vai multiplicar a velocidade do seu contra-ângulo por 5. Então, todas as vezes que eu tenho que usar uma broca, eu uso ele, né? Muito bom para você fazer acabamento de preparo, essas coisas. O contra-ângulo convencional, ele vai ser usado para as borrachas, para polimento, para as outras coisas, tá? Bem tranquilo, tá? Tá perguntando se não precisa gravado. Não é necessário para la sección. Na misma sesión no es necesario grabado, solamente una limpieza y adhesivo, más nada. Pero en una segunda sesión sí, un grabado para limpiar la superficie, después la aplicación de un silano y después un adhesivo, ¿sí? Siempre en capas muy delgaditas. Estava perguntando da necessidade de aplicar uma ácido fosfórico antes do material. Kit completo de polimento de resina que você indica. O meu aqui, ó. Kit JE da J, tá? A gente consegue fazer bastante coisa com esse kit aqui. Só vai faltar disco de polimento para esse kit, tá? Esse kit ele está à venda comercialmente, você consegue encontrar nessas dentais digitais na Súria, tá? Na Súria você consegue comprar esse kit aí, tá? Ele tem lá e vem com 7 pontas, que é o suficiente para a gente poder fazer essa parte de acabamento por completo. Nome da resina que nós utilizamos, Herculite Presses. Foi a resina que eu falei, que tem um bom custo-benefício. Vamos tentar dar um foco aqui. Olha lá, Herculite Presses, não está focando, mas é a resina que a gente utilizou hoje para o caso, tá? Como eu falei, é uma resina de um custo-benefício bem interessante. E outra pessoa perguntou, né, em relação a se quiser escolher um tipo de resina, qual o melhor custo-benefício. Talvez essa aqui seja uma resina no custo-benefício bem legal aqui, tá? Uma outra resina de custo-benefício bom, Forma, tá? Se tiver um pouquinho mais de dinheiro para gastar uma excelente resina para usar, Harmonize, tá? Então a gente tem algumas boas resinas. Você tem Aura da SDI, também uma resina boa para essas situações. Contra-ângulo multiplicador precisa do motor elétrico? Não precisa, tá? Ele pode ser encaixado no micromotor normal, tá? Ele encaixa no motor normal aqui. E uma pessoa, só um segundo aqui, né? Eu posso encaixar num contra-ângulo normal. Aqui é um contra-ângulo elétrico, de um motorzinho de bancada, que eu estou em casa, né?
mas a gente pode utilizar o motor normal. E outra pessoa perguntou aqui uma coisa interessante sobre como saber a velocidade do seu micromotor, tá? Bom, você vai ter que ver em relação a informações dele, de marca e tudo, qual a velocidade dele que ele normalmente atua. Esses micromotores que a gente tem no consultório, eles normalmente dão uma rotação em torno de 30, 35 mil RPMs, tá? Então, basicamente, no motor elétrico de vocês vai ter aquele seletorzinho de velocidade aqui, ó, né? Então ele vai ter aqui ó, o ponto zero, para cá ele fica sentido horário, para cá sentido anti-horário, certo? Então aqui ele vai ter o ponto zero. Vamos dizer que ele tem aqui o ponto 30 mil. Tem ali o ponto 30 mil. Você pode mais ou menos estimar, colocando na metade, que ele vai estar aproximadamente 15 mil. Menos da metade para 10, menos da metade para 7 mil RPMs aproximadamente, tá? É uma questão apenas de você tentar resolver isso aqui. Resina para a face palatina, tá? Boa pergunta. Essa resina para a gente utilizar na face palatina, nós utilizamos muitas resinas de esmalte, né? Agora tomem cuidado com resinas nanoparticuladas, resinas supranano, por exemplo, microparticuladas em região palatina, são resinas que não têm tanta resistência. Procurar às vezes nano híbrida de partícula grande, que tem mistos de partículas grandes, tá? Ou uma microhíbrida, essa aqui é uma nanohíbrida de partículas grandes, ou uma resina microhíbrida que ela vai dar mais segurança, mais resistência nessa região palatina aí. Ok? Em relação à translucidez, se for um dente sem muita translucidez sisal, use esmalte mesmo. Agora, se for aquele dente com muita translucidez, usar um esmalte de corpo. Quando live com meu amigo Mauricio Peña Castillo de Colômbia? 2 de junio? ¿Confirmado? 2 de junio? Creo que sí. Para los amigos de Colômbia, um fuerte abraço. Paula está perguntando se lá em Foz do Iguaçu tem o kit. Não, em Foz do Iguaçu não tem esse kit. Nós vamos ter apenas na Dental Digital. A Súria é de Maringá. Eu acredito que nenhuma dental lá tenha ele não, até porque quando eu vou a Foz eu levo alguns kits lá para os alunos, né? Qual a ponta laminada para preparar cervical? A gente falou aqui H48L ou C48L. No reparo, você polimeriza o adesivo junto com a resina? Boa, Jordana, tá? Sim, pode ser polimerizado junto, tá? Na mesma etapa, tá? Apesar que não vai fazer tanta diferença assim. A vantagem é que quando você vai polimerizar o adesivo junto, você começa a fazer uma camada ainda mais fina do adesivo, né? Não tem possibilidade de empossamento do adesivo dentro da cavidade que você fez, ok? Aqui, ó, em casos de bolha, passo a passo, né? A gente falou aqui, precisa fazer o condicionamento ácido, não, somente se você for fazer isso em outra sessão. E o condicionamento ácido, ele não é para fazer condicionamento como a gente conhece, né? A não ser que você tenha alguma área de esmalte exposta naquela região, tá? Ele é apenas para limpeza superficial da nossa resina ali, né? E para finalizar aqui, tá? O que você tem a dizer sobre Vitalescence? Vitalescence é uma resina do tipo microhíbrida de uma da Ultradent, uma resina excepcional, né? De um polimento muito bom, uma resina de uma resistência legal, né? Tem talvez o efeito incisal mais bonito de todos, chamado IRB, o Iridescence Blue, né? Mas que como qualquer outra resina, ela precisa de prática, precisa de um acompanhamento, você precisa passar por uma curvinha de aprendizagem. Os esmaltes dela são esmaltes um pouco mais pegajosos, um pouco mais macios, então a gente tem uma certa dificuldade aí com ela para aprender a trabalhar como qualquer outra resina, tá? É questão de aprendizado, mas é um excelente material, ok? Vamos ver aqui, parece que chegou mais alguma, tá? Questão da translucidez da resina de corpo. A resina de corpo ela é a intermediária da translucidez, tá?
E eu não vou ter mais aqui, o papel tá longe de mim aqui. Mas a resina de corpo, ela é intermediária entre esmalte e dentina em relação à translucidez. Então essa resina, ela funciona muito bem com uma dentina que você não vai precisar alterar muito a cor da resina, tá? Ou ela vai funcionar até às vezes como o próprio esmalte, tá? Para que você possa ver isso bem direitinho, dá uma olhada, entra lá no meu grupo do Telegram, que você vai ter lá a live da primeira resina, a primeira live de todas, que é a de faceta direta em substrato claro. Eu explico isso bem direitinho, bem passo a passo dessas aí, tá? Entra lá no meu na minha bio tem lá um link direitinho, tá? Galera, vamos finalizando, tá? Queria agradecer vocês novamente. Obrigado por ter passado esse tempo aí com a gente. Já são aí 1h40 de live, né? Então estamos já um bom tempinho aqui, né? Novamente, mais um momento que a gente tenta ser o mais legal possível, tenta dividir um pouco do conhecimento que a gente tem, dividir um pouco da experiência, né? A ideia das lives é justamente essa, a gente poder proporcionar nesse momento de pandemia, nesse momento um pouco mais complexo aqui, a gente poder dar um pouco de alegria para as pessoas também, tentar fazer com que as pessoas tenham um momento de aprendizado onde nós todos estamos sofrendo em relação a isso, né? E queria agradecer vocês, convidar para amanhã. Amanhã a gente vai ter uma live com o professor Paulo Vinícius Soares. A gente vai conversar bastante sobre fotopolimerização, tá? Não gostaria que vocês todos estivessem presentes aí. E aí, é isso. Por hoje é só. Dá o print lá, galera. Obrigado por tudo e até amanhã.